Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula de Psicologia aplicada à enfermagem. Eu sou a professora Anne e hoje nós conversaremos um pouquinho sobre o tópico 6.2, papel do profissional de saúde e suas reações frente ao paciente e à equipe multiprofissional. Essa aula foi dividida em duas partes, então essa é a parte 1, tá? Então vamos lá começar. Inicialmente, eu trouxe alguns conceitos relacionados à questão da enfermagem, especificamente. Então, a enfermagem, ela é a arte de cuidar de pessoas geralmente fragilizadas por alguma doença, algum acometimento agravo da saúde. É uma ciência cuja aplicação exige técnicas específicas e científicas. Então, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, eles têm uma gama de procedimentos, de competências a serem realizadas dentro do respaldo ético que eles têm ali, tá? Cuidar de cada indivíduo a partir da sua singularidade, então a gente precisa ter essa sensibilidade, esse atendimento, essa qualidade de atendimento no âmbito singular daquele usuário, e uma prática que requer sensibilidade social, porque não é só realizar o procedimento, como a gente já conversou diversas vezes aqui, mas também se impactar por aquilo que ele está vivenciando e tentar fazer um atendimento mais humanizado e mais qualificado. Dentro disso, a gente discute um pouquinho agora a questão do enfermeiro, qual é a função do enfermeiro dentro da equipe de saúde, dentro da equipe de enfermagem. Então, o enfermeiro é um importante integrante dessa equipe multiprofissional, que vai ser composta por diversas áreas, médico, fisioterapeuta, psicólogo. Então, muitas instituições estão adotando esse atendimento multi, porque traz muitos benefícios para os usuários e para a família, e até mesmo para a própria instituição. Ou desenvolve seu trabalho de forma autônoma. No caso, se ele tiver um consultório, muitas vezes na atenção primária à saúde, ele tem uma autonomia um pouco diferente da unidade hospitalar, ele consegue desenvolver alguns trabalhos específicos, ajudando na promoção, proteção, prevenção, reabilitação e recuperação da saúde individual e coletiva. Então, algumas ações realizadas pelo enfermeiro e pela equipe e como equipe como um todo, elas vão abranger tanto aquele indivíduo na sua singularidade, quanto aquele coletivo, aquele grupo de pessoas, às vezes grupo de hipertensão, grupo de diabetes, enfim, qualquer um que ele seja. Pela longa permanência nas unidades, geralmente é o profissional que possui um pouco mais de contato, de vínculo com esses usuários, porque geralmente a carga horária é mais extensa, não só o enfermeiro, mas o técnico de enfermagem também é assim. Só isso já bastaria para indicar a sua importância crucial na composição da equipe. Então, geralmente, a equipe de enfermagem, o enfermeiro, são os profissionais que têm um pouco mais de informação sobre aquele usuário. Então, se ele conseguiu realizar determinada situação, determinada atividade, se ele fez as necessidades fisiológicas dele. Então, o enfermeiro e o técnico, eles vão conseguir ter esse olhar, né, e sempre fazendo as anotações, colocando isso em prontuário para ter também o respaldo e essa qualificação também do atendimento. Então, o enfermeiro ele pode atuar tanto na equipe multiprofissional, no ambulatorial, quanto na atenção primária à saúde, quanto em consultório, diversas outras instituições que a gente também pode conversar aqui, como ILPI e outras mais. É o membro mais credenciado de maior sensibilidade para identificar as necessidades e as reações do paciente. Então, o fato de ter um vínculo muito grande, muitas vezes faz com que a gente consiga perceber alguns fragmentos, algumas atitudes que não são cotidianas daquele usuário, e a gente consegue interferir, na verdade, agir sobre aquilo de uma forma mais rápida, ou até mesmo acionar outros profissionais para que eles possam fazer esse atendimento, né? Então, a gente precisa ter esse olhar qualificado. Geralmente, o enfermeiro ele assume a coordenação do planejamento e dos cuidados com o paciente. Então, por exemplo, a prescrição e assistência de enfermagem, que a gente chama de sistematização da assistência de enfermagem, que é a nossa SAI. Então, o enfermeiro coordena, planeja e avalia se aquilo está sendo feito da forma correta, tá? Geralmente, ele coordena até mesmo o próprio setor, a própria unidade de saúde. Busca suprir todas as necessidades básicas desse usuário, dessa família. Então, a gente sempre precisa priorizar por isso, fazer o que é básico, mas a gente precisa também ir muito além disso, né? O que mais ele precisa além dessas necessidades básicas? E também, com o vínculo, os pacientes se entregam melhor às medidas propedêuticas e terapêuticas. O vínculo e a confiança sempre são fatores importantes, são um elo que a gente vai ter com aquela família, com aquele usuário. Combinado?
Então, dentro disso, eu trouxe para vocês algo que a gente, né, nós profissionais de enfermagem, precisamos saber. Isso, se alguém perguntar, a gente não pode deixar de saber o que é a sistematização da assistência de enfermagem. Então, ela veio a partir de uma resolução do COFEN, que é a 358 de 2009, e ela dispõe sobre a SAI e sobre a implementação do processo de enfermagem nas instituições, sejam elas privadas ou públicas. Então, a SAI ela vai compreender cinco tópicos, na verdade, cinco etapas interrelacionadas e interdependentes, então elas não conseguem acontecer uma sem a outra. O primeiro dela é a coleta de dados, no caso, o histórico de enfermagem. Geralmente ele é coletado no período de admissão daquele paciente. Também a gente coleta muitos dados e muitos históricos no decorrer da internação, mas é aquela primeira avaliação que a gente tenta entender melhor como ele foi para ali, o que aconteceu, como que é o contexto dele familiar, social. A partir disso, é traçado o diagnóstico de enfermagem, isso é algo de competência privativa do enfermeiro. O enfermeiro faz esse diagnóstico a partir de alguns livros, algumas referências bibliográficas importantes, como, por exemplo, o NANDA, na unidade hospitalar. A partir do diagnóstico de enfermagem, o enfermeiro vai traçar o planejamento. Então, por exemplo, ele tem um diagnóstico de débito cardíaco diminuído, então funções cardíacas, se ele estiver numa unidade coronariana. Quais são as intervenções para esse diagnóstico? É isso que vai ser realizado? Em quanto tempo? Quem vai ser o profissional responsável por aquilo? Se é o enfermeiro, se é o técnico? Então, o planejamento é uma parte fundamental, tá? Depois disso, do planejamento, vai acontecer a implementação, que vai ser por todos os membros da equipe de enfermagem, tanto o enfermeiro quanto o técnico, né? Porque o enfermeiro ele vai dividir quais funções adequadas para cada um, a depender da sua competência profissional. E, posteriormente, o enfermeiro vai fazer a avaliação dessa implementação, né? Se foi efetiva, se foi eficaz, se conseguiram cumprir tudo da melhor forma, dentro do prazo estabelecido, com aqueles profissionais que foram indicados. Então, a avaliação ela vai ser o ponto-chave, vai trazer um feedback para saber se aquele andamento está sendo correto, tá? Então, como eu já falei, são etapas interrelacionadas e interdependentes. E essa sistematização da assistência, ela vai necessitar do enfermeiro que ele tenha uma habilidade, uma competência, um pensamento crítico reflexivo, que são atitudes que vão influenciar diretamente se essa SAI vai ser importante, adequada, da forma correta para aquele usuário, para aquela equipe de saúde, tá bom? Então, basicamente, da sistematização da assistência que a gente precisa reforçar muito são essas 5 etapas que elas precisam ser feitas, o técnico de enfermagem precisa cumprir essas atitudes, essas atividades elencadas ali naquele processo de enfermagem, e o enfermeiro precisa estar ali também como um suporte para tanto fazer as atividades que foram um pouco mais complexas, quanto auxiliar os técnicos, os auxiliares de enfermagem ou outros profissionais no que lhe for de responsabilidade. Tá bom? Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai daqui a pouco para a próxima aula, que é a parte 2 desse tópico, e é isso. Tchau, tchau!